E aí pessoal, Tinha Elias aqui com vocês em mais uma videoaula do nosso canal Ilustra Química. E hoje a gente continua o nosso conteúdo voltado aí para cinética radioativa. Sendo que a gente tem a parte 1, que a gente basicamente foca bastante no conteúdo de radioatividade e partículas radioativas. Se você ainda não assistiu, volta lá, é importante para a gente ter um bom entendimento dessa aula aqui. Como já é de costume, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, assim fica bem mais fácil de saber quando tiver nova videoaula aqui no canal. No card eu estarei deixando o conteúdo voltado à radioatividade. E hoje a gente continua o nosso conteúdo se voltando aí à parte de fissão e fusão nuclear e período de meia-vida, certo? Basicamente, quando a gente fala aqui de reação de transmutação, eu tenho que ela ocorre no núcleo atômico, tá certo? Aonde aí eu vou ter a formação de novos elementos químicos e partículas, sendo que eu posso dividir essa questão de reação de transmutação em dois tipos. Eu tenho a reação de transmutação natural e artificial. Uma ocorre naturalmente, certo? E a outra é algo, por exemplo, feito em laboratório. Na transmutação natural, eu tenho que ocorre por emissão de partículas. Eu tenho aí a emissão de partícula alfa ou partícula beta e, consequentemente, eu tenho radiação gama, certo? Onde eu não vou ter a emissão de partícula nenhuma, é uma onda. E na artificial, eu tenho que ela vai ocorrer pelo bombardeamento do núcleo por uma partícula, sendo que essa partícula pode ser uma partícula alfa, uma partícula beta, um nêutron, um próton e assim por diante. Quando eu for observar uma reação, pessoal, na equação de uma transmutação natural, eu tenho que a minha partícula ela vai aparecer nos produtos, sendo aí representada como um produto, que é o caso aqui dessa partícula alfa, certo? Ela apareceu depois da seta, com isso é um produto, com isso eu vou aí classificá-la como uma transmutação natural. Já no caso da transmutação artificial, eu tenho que a partícula vai aparecer antes da seta, ou seja, ela é um reagente basicamente, certo? Ela vem a provocar a fissão ou a fusão, aliás, nesse caso seria a fissão do elemento, certo? E com isso eu tenho aí a adição dessa partícula a um novo elemento, passando agora a criar outro elemento químico, entre aspas, ou então uma nova partícula, tanto que no caso aqui do outro lado eu tenho a soma da massa e dos prótons desse elemento, formando aí de uma partícula alfa, ele passa agora a ser um próton, certo? E um novo elemento. Então, na transmutação natural, eu tenho a transmutação desse elemento para outro, além disso, de a emissão de outra partícula, certo, pessoal? Basicamente aí numa transmutação natural eu tenho a partícula sendo emitida, então ela é um produto, e na artificial eu tenho ela sendo usada para bombardeamento. Com isso ela vai ser representada nos reagentes. Continuando nessa lógica aí, agora a gente vai para a parte de reação de fissão nuclear. Fissão, pessoal, basicamente é quebra, certo? Sendo que aí a reação de fissão nuclear é o tipo de reação nuclear mais utilizado atualmente, principalmente para a produção de energia. Usa principalmente o urânio como combustível, produz muito lixo radioativo, tanto que esse é um dos principais problemas atualmente na produção de energia a partir das reação de fissão nuclear. Ocorre pelo rompimento de um núcleo maior em dois ou mais menores e mais estáveis. Que aí basicamente eu tenho o que? Eu tenho aí o bombardeamento de um urânio 235, que é um urânio físsil. Nisso aí ele vai ser rompido, certo? Ele vai sofrer uma fissão, se dividindo aí em dois elementos menores, que aí no caso o criptônio e o bário, liberando mais dois ou então três nêutrons, que nesse caso aqui foram três, e esses três nêutrons vão bombardear outro átomo de urânio 235, o que vem aí a representar uma reação de fissão nuclear
no caso em cadeia, certo? O processo que a gente viu lá no primeiro átomo de urânio 235, lembrando que é o 235 que é utilizado para a produção de energia nuclear, ele que é o urânio físsil, nesse caso ele vai ser bombardeado por um nêutron, se dividindo em dois átomos menores, no caso aqui eu tenho o criptônio e o bário, certo? Nisso eu vou ter a liberação de mais 3 nêutrons, e esses 3 nêutrons vão bombardear outros átomos de urânio, certo? 235, no caso aqui ele vai bombardear outro átomo de urânio, com isso vai se dividir em mais 2 átomos menores, liberando outros 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons vão bombardear cada um mais 1, 2, 3 átomos de urânio. Vai acontecer o mesmo processo, vai liberar mais 3 nêutrons a partir do momento que ele se divide em 2 átomos menores. E nisso aí, mais 3 átomos de urânio vão ser bombardeados em cada urânio anteriormente que sofreu uma fissão, e assim por diante, e esse processo é chamado em reação em cadeia, ou seja, uma fissão nuclear em cadeia, que vai liberar muita energia enquanto ainda tiver material radioativo para que ocorra esse processo, certo, pessoal? Bem, em seguida, agora eu tenho o caminho contrário. Enquanto ali eu tive a fissão, ou seja, eu tive a quebra do núcleo atômico em 2 menores, agora eu tenho a reação de fusão nuclear, certo? Onde eu vou ter aí a união de 2 átomos menores, de núcleos menores, em um átomo maior, certo? Eu tenho que a reação de fusão nuclear é a reação menos usada do que a fissão, basicamente porque ela libera muito mais energia do que a fissão nuclear, o que torna a sua manutenção muito difícil, não produz lixo radioativo, ou pelo menos a sua produção é quase nula. E a junção, basicamente a reação de fusão nuclear é a junção de 2 átomos menores em um átomo maior, como foi dito anteriormente. Aqui, por exemplo, eu tenho 2 isótopos do átomo de hidrogênio, o trítio e o deutério, aonde os dois passam por um processo de fusão nuclear, certo? Onde eu terei a formação agora de um átomo de hélio, que é um gás nobre, e a liberação de um nêutron e muita energia, sendo que aí a gente não tem a formação de nenhum outro átomo como subproduto, e nenhum deles sendo considerado como lixo radioativo. Com isso a gente chega aqui, pessoal, ao final da definição das duas partes em reação, tanto de fusão quanto a de fissão nuclear. Espero que tenha ficado entendido aí. E agora a gente vai para a parte de tempo de meia-vida, ou então período de meia-vida, onde é o tempo necessário para que a amostra radioativa venha a decair pela metade, certo? Onde eu tenho aí uma amostra de 100% vai cair para 50%. Basicamente isso ocorre devido às emissões, no caso da transmutação natural, de elementos maiores e menos estáveis, buscando aí uma estabilidade. Então ele vai passar a emitir partículas até que eles venham a decair a um elemento mais estável, comparando a seu estado original. Então, basicamente, pessoal, quando eu falo aí de período de meia-vida, a gente vai fazer um cálculo bem simples, aonde inicialmente eu vou ter sempre uma amostra aqui de 100%, certo? Aonde, a partir do momento que se passa aí um período de meia-vida, certo? Vamos supor que esse período de meia-vida seja de 2 horas. Então, a cada 2 horas, essa minha massa inicial aqui de 100%, vamos supor que essa massa seja de 50 gramas. Então, a cada 2 horas, essa massa ela vai decair em metade. Então, se eu tinha 100%, depois de 2 horas, ela passa para um total aí de 50%. Depois de mais 2 horas, porque esse é o período de meia-vida, o tempo de meia-vida. Então, a cada 2 horas ele decai pela metade. Então, depois de 2 horas
de 50%, cuidado aí, que é metade da massa que eu tenho naquele momento. Então, inicialmente eu tinha 100, passou para 50. Agora eu vou considerar a metade de 50, então de 50 ele passa para 25%. Depois de mais um período de meia-vida, ou seja, depois de mais 2 horas decorridas, eu terei aí que de 25% vai passar agora para 12,5%. Isso falando na porcentagem, agora falando em gramas. No primeiro período de meia-vida, ele passa de 50 gramas para 25 gramas. De 25, isso aí depois de mais 2 horas, passa para 12,5 gramas. E de 12,5 gramas, depois de mais 2 horas, ele passa para 6,25 gramas. Gramas. E assim vai continuar enquanto houver matéria para que ocorra o período aí a passagem do tempo de meia-vida. A outra análise que eu posso fazer aqui, pessoal, é o seguinte: em uma questão, digamos, aspecto fracionário, inicialmente eu teria 1 inteiro, depois isso passa para meio, continuando vai para 1/4 e por fim 1/8 e assim por diante, certo? Se fosse perguntado quantos períodos de meia-vida se passou, então eu teria aqui que a quantidade de períodos de meia-vida que se passaram foram 3, certo? Ou seja, cada seta aqui corresponde a um período de meia-vida. Então aqui eu teria 1, 2, 3. E cada período aí equivale a 2 horas, então o total aqui seria de 3 vezes 2, então no total se passaram 6 horas. Até chegar aí, no caso, se eu estivesse analisando uma questão, a uma quantidade de 6,25 gramas, ou ainda 12,5%, ou 1,8% do total da minha amostra radioativa inicial, certo? Então eu posso estar pedindo aí em porcentagens, em massa, aqui em fração, certo? Ou ainda o tempo que foi decorrido, o tempo que se passou nesse meu processo aí de semidesintegração. Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Um elemento radioativo tem um isótopo cuja meia-vida é de 250 anos. Então o seu período de meia-vida é igual a 250 anos. Então cada setinha daquela que se passa corresponde a 250 anos. Sendo que aí eu quero encontrar a porcentagem. Qual a porcentagem da amostra inicial? Certo? Ele não me deu a quantidade em gramas dessa amostra inicial. Desse isótopo que existirá após 1000 anos. Então meu tempo final aqui será um total de 1000 anos. Eu vou ter que calcular quanto em relação à porcentagem me sobra depois de 1000 anos desse isótopo radioativo. Então, mas como eu vou fazer isso? A questão não me deu gramas, não me deu peso, não me deu nada em relação ao isótopo. Mas ele me deu porcentagem, né, pessoal? Então é só lembrar aí, sempre que ele falar em porcentagem, a minha amostra inicial, ela sempre terá 100%. Aí a partir disso aí é que eu vou fazer o decaimento. Lembrando que após cada período de meia-vida, essa amostra vai decair em metade. Então, depois de um período de meia-vida, ou seja, depois de 250 anos, essa amostra decai para 50%. Depois de mais um período de meia-vida, ou seja, mais 250 anos, essa amostra passa de 50% para 25%. Até o momento aí a gente já tem o que? 500 anos. Depois de mais um período de meia-vida, mais 250 anos, passa para 12,5%. E após mais um período de meia-vida, mais 250 anos, passa agora para
6,25%, totalizando agora os mil anos decorridos pedidos pela questão. Então, analisando aqui, ao final de 1000 anos, a porcentagem que sobrou do elemento radioativo, do isótopo radioativo, foi de 6,25, o que corresponde aqui à letra D. Facinho, né, pessoal? Vamos lá para o nosso próximo exemplo. No Sol, ocorre a combinação dos isótopos do hidrogênio para formar hélio, com subsequente liberação de grande quantidade de energia. Olha, a gente já viu isso na explicação um pouquinho atrás. A equação dessa reação pode ser representada vista abaixo. Reação desse tipo ocorre, por exemplo, na explosão da bomba de hidrogênio. Considerando as informações dadas e as características da referida reação, todas as alternativas estão corretas, exceto. Então a gente está procurando aí a alternativa incorreta. Como dito lá no nosso enunciado, eu tenho aí a combinação de isótopos do hidrogênio para formar hélio. Então eu tinha mais de um isótopo para formar apenas um átomo. Então eu vou ter o que aí? Vamos lá. Sendo que eu vou ter a liberação de uma grande quantidade de energia, certo? Observando aí as nossas alternativas. A fissão nuclear de isótopos do hidrogênio produz nêutrons. Primeira coisa, como ele está dizendo que é combinação, a fissão é ruptura. A fusão seria aí a combinação. Então, nossa primeira alternativa já seria a questão que a gente está procurando. Nenhuma das alternativas, o novo núcleo é formado através de uma fusão, ok? A energia liberada pode ser convertida em energia elétrica, ok? A reação nuclear é altamente exotérmica, também está ok. Então, a alternativa aqui seria letra A. Os valores da massa e carga de uma partícula beta negativa indicam que esta é idêntica ao: letra A, nêutron; letra B, elétron; letra C, próton; letra D, átomo de hélio; e por fim, átomo de hidrogênio. Aqui eu tenho o que, pessoal? Que a partícula beta ela terá 0 de massa e menos 1 de carga. Isso vai corresponder ao que? A um elétron. Então a nossa alternativa correta aí seria letra B, certo? Uma amostra de 128 gramas de um radioisótopo sofreu desintegração e sobraram apenas 2 gramas. Sabendo que sua meia-vida é de 30 minutos, quanto tempo se passou? Mesma coisa do que a gente viu na outra questão. Vamos retirar as informações que a questão nos dá. Primeira coisa, tempo de meia-vida. Ele diz aí que é de 30 minutos, certo? Além disso, ele me deu a massa inicial. Massa inicial é igual a 128 gramas. Sendo que a massa final, depois do período de desintegração aí, passou a 2 gramas. Sabendo disso, quanto tempo se passou? Organizando aqui, vamos lá. Eu tenho que 128 gramas foi a minha amostra inicial. Então, depois do meu primeiro período de meia-vida, eu tenho que ela decai para 64 gramas. Depois de mais um período de meia-vida, eu quero chegar aí a 2 gramas. Eu passo para 32 gramas, depois 16 gramas, depois passa aí para 8 gramas, depois de mais um período de meia-vida, 4 gramas, em seguida chegando aí a 2 gramas da amostra inicial. Lembrando que depois de cada período de meia-vida, essa amostra decai pela metade, tá certo? Então, iniciou aí com 128 gramas, sendo que cada período de meia-vida equivale a 30 minutos. Então, depois de 30 minutos, passa de 128 para 64.
depois de mais 30 passa para 32, depois de mais 30 minutos ela decai pela metade, de 32 vai para 16, mais 30 minutos passa de 8, de 16, aqui eu tenho mais 30 minutos, ele passa de 16 para 8, depois de 8 para 4 e por fim, depois de mais 30 minutos, passa para de 4 gramas para 2 gramas, totalizando aqui um total de 6 períodos de meia vida, certo? Ou seja, 6 setinhas dessas, sendo que cada uma equivale a 30 minutos, totalizando aí 180 minutos, certo? Só que eu não quero esse tempo aí em minutos, eu quero em horas. Basicamente eu tenho que uma hora equivale a 60 minutos, 180 minutos vai equivaler a um total de 3 horas, o que vem aí equivaler à alternativa B. O iodo 125, variedade radioativa do iodo com aplicação medicinais, tem meia-vida de 60 dias. Então, o tempo de meia-vida é igual a 60 dias. 60 dias eu tenho que equivale aí 60 dias equivale aí a 2 meses, certo? Quantas gramas de iodo 125 restarão após 6 meses a partir de uma amostra contendo 2 gramas do radioisótopo? Então, a massa inicial é de 2 gramas. Depois de 6 meses, certo? Depois de um tempo aí de 6 meses, quanto irá restar desse radioisótopo? Eu vou converter aqui para meses, porque fica mais fácil, pois já é isso que a gente tem na questão. Então eu tenho que a massa inicial é de 2 gramas. Depois de 2 meses, ela irá passar aí para 1 grama. Depois de mais 2 meses passa para 0,5 gramas e por fim, depois de mais 2 meses, passará a ser 0,25 gramas, certo? Totalizando aí 6 meses, o que vai equivaler à alternativa E. E aqui, pessoal, nossa aula foi fácil assim. Valeu, espero ter esclarecido as suas dúvidas e até nossa próxima aula nesse mesmo canal e quase no mesmo horário e dia. Valeu, até a próxima.